Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pim, estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Se você não conhece esse canal aqui ele tem o propósito de gerar uma cultura de leitura bíblica diária para você, para sua casa, para sua família, porque nós cremos que a palavra de Deus ela tem poder de transformar e dar destino ao coração do homem. Então, se você acha que esse tipo de canal é relevante, chegou aqui agora, então, por favor, me dá um voto de confiança. Te peço humildemente, curte, comenta, manda sua pergunta, segue esse canal para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha para geral e chama todo mundo para participar desse desafio de leitura bíblica diária. Isso tem transformado muitas vidas e eu quero que você seja mais uma delas, que tenha o seu destino transformado. Chega de introdução, chega de recados, vamos direto ao conteúdo. O conteúdo de hoje a gente vai trazer no livro de Josué, os capítulos 12, 13 e 14. Então vamos lá, tem partes menores, mas tem partes, principalmente o capítulo 14, com muitos princípios e chaves espirituais. O capítulo 12, ele se inicia com um relato dos reinos, todos os reinos conquistados por Israel, a começar com aqueles reinos localizados na parte leste do Jordão, ou seja, aqueles que ainda sob a liderança de Moisés, antes de atravessar o Jordão, tiveram dois reinos conquistados, que foi o reino de Esbom e o reino de Bazã. Esses reinos eles foram distribuídos entre 2 tribos e meia, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés. E na sequência desse capítulo, é relatada agora a listagem dos reinos conquistados após a travessia do Jordão, já sob a liderança de Josué, essas cidades, esses reinos localizados na parte oeste do Jordão após a travessia, né? Como eu já disse. Foram um total de 31 reinos conquistados e, consequentemente, uma marca incrível, impressionante, sob a liderança de Josué, de 31 exércitos derrotados. Isso realmente mexeu muito comigo, porque aqui demonstra a fidelidade, a obediência e a determinação de Israel de ir e conquistar aquilo que Deus mandou conquistar. Outros pontos de destaque, já caminhando para o final do capítulo 12, é Josué citando nominalmente todos os povos após Jordão que foram subjugados já na terra de Canaã. São eles os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, né? Todo mundo com um eu no final. Josué simplesmente dominou, subjugou e derrotou esses exércitos. Já finalizando o capítulo, eu gostaria de ressaltar algo que talvez você não tenha percebido, mas é algo fundamental, que é a riqueza de detalhes geográficos citados por Josué. Por que isso é importante, pastor? Porque, citando, por exemplo, as respectivas extensões de terra de cada um dos reinos, citando nominalmente fronteiras, montes, cidades que faziam fronteiras uma com a outra, isso do ponto de vista histórico, arqueológico e científico, eleva em muito o nível de veracidade do livro de Josué. Para prestar atenção, entende? Se fosse só contando uma história que chegou e conquistou, mas ali não, tá dando nome, geografia, extensão, leste, oeste, norte e sul, todos os pontos geográficos ali, realmente fazendo um mapa de tudo aquilo que o exército de Israel conquistou. Isso realmente é impressionante e traz um nível de veracidade incrível. Gostou desse conteúdo? Então espera mais um pouquinho que vamos ver com mais conteúdo relevante no capítulo 13. E o capítulo 13 começa com o Senhor destacando a Josué uma quantidade ainda grande de terras a serem conquistadas ali no território de Canaã, né? E que devido à idade avançada do líder de Israel, Josué, o mesmo deveria iniciar um processo de organização de Israel como uma nação, pois em breve eles seriam estabelecidos na terra de Canaã, ou seja, o Senhor está pedindo de forma literal para que Josué inicie o processo de divisão do território entre todas as 12 tribos de Israel. Então, para as terras ainda não conquistadas, é citado ali, destacam-se 2 grandes conglomerados de nações, em especial a terra dos filisteus, os filisteus que eram muito poderosos
ali naquela região, e também o reino de Jesus, ok? Então essas duas porções de terra que tinham muitas cidades ainda, deveriam ainda ser conquistadas, mas Josué, devido à idade avançada, o Senhor está falando nas entrelinhas: Josué, não vai ser você que vai conquistar isso, mas fica tranquilo que eu vou entregar todas essas cidades nas mãos de Israel. Então, já vai dividir na terra mesmo antes de você entrar nela, porque eu vou dar essa terra por herança, ok? E na parte já final desse capítulo 13, que é bem curtinho, vemos ali o início da divisão oficial das terras entre as tribos, daquelas que ficaram antes da travessia do Jordão, né? Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Então, como aquela terra já estava conquistada, já estava habitada lá pelas mulheres, crianças e o gado dessas 2 tribos e meia, ali é uma oficialização da divisão dessa terra, a terra que essas tribos conquistaram ainda sob a liderança de Moisés, ok? E essas terras pertenciam ao antigo reinado de Esbom e de Bazã. Fechamos o capítulo 13, aguarda aí com grandes expectativas no capítulo 14, que eu vou liberar para vocês 3 chaves espirituais vitais para você caminhar com Cristo e sair vitorioso, ok? E chegamos à última porção de hoje, o capítulo 14, que relata de forma, assim, muito breve e resumida, como se daria a divisão das terras de Canaã, ou seja, aquelas após a travessia do Jordão, que seriam destinadas a 9 tribos e meia, e essa divisão seria efetuada através de sorteios. Esses sorteios seriam liderados por Josué, Eleazar, o sumo sacerdote, e chefes oficiais das 9 tribos, né, das 10 tribos, né, que é metade de uma tribo, ia ter um representante dessa tribo, e mais 10 chefes e líderes dessas 10 tribos. E agora, queridos, agora do meio para o final do capítulo 14, chegamos a um ponto alto da porção de hoje, ok? Tudo que nós falamos até aqui foi importante, mas agora é o ponto alto. Por quê? Porque um dos grandes heróis e valentes da Bíblia, ele reaparece aqui no cenário das Escrituras. Eu estou me referindo a um personagem chamado Caleb, exatamente. Ele reaparece no capítulo 14. Ele é um dos espias enviados por Moisés 45 anos atrás, que foram aqueles 12 espias que foram espiar a terra de Canaã, para trazer informações com relação à geografia, exército, cidade, etc, etc. E ele, juntamente com Josué, foram os únicos que retornaram trazendo palavras de ânimo ao povo, ok? E declararam por fé que Canaã seria sim conquistada por Israel. Então, Caleb e Josué foram os 2 únicos que se moveram por fé. E Caleb, então, ele aparece diante de Josué, requerendo o quê? O cumprimento de uma promessa feita por Moisés, conforme leremos juntos agora no versículo 9. Preste atenção. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, está jurando ali para Josué e Caleb: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Olha que palavra incrível. Então, baseado nessa promessa liberada por Moisés, Caleb pede para que a cidade de Hebrom seja destinada a ele e aos seus descendentes. O que foi, na verdade, ali diante de Josué, prontamente atendido, e tanto que Josué o abençoa nessa empreitada e libera para que Caleb vá em direção às terras de Hebrom. E nós já sabemos aqui um spoiler, no final, adiante, já vai dizendo que Caleb consegue conquistar Hebrom. E para finalizar a porção de hoje, né, na parte da palavra nós encerramos, mas eu gostaria agora de destacar mais especificamente 3 chaves espirituais utilizadas por esse herói da fé, que é Caleb. E a partir desses 3 pontos, essas 3 chaves espirituais, nós podemos utilizar, por exemplo, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, ok? Então vai anotando aí, ó. Primeira chave espiritual utilizada por Caleb foi a do discernimento. Ele soube discernir a realidade a partir de uma mente renovada. Isso salvou Caleb de perecer no meio do deserto. Os outros 10 espias morreram. Toda aquela geração morreu. Mas Caleb permaneceu vivo e permaneceu abundantemente conquistando, edificando. Por quê? Porque primeiro ele teve a capacidade de discernir a realidade a partir de uma ótica celestial. Josué fixou os olhos em Deus e em seu eterno poder.
E por isso, quando ele via gigantes e grandes exércitos, ele já comparava e dizia: esses exércitos e esses gigantes são muito inferiores ao meu Senhor e ao poder e à glória que ele exerce sobre a terra. Por isso, Caleb ele retorna daquela missão de espiar a terra animado e ali já querendo ir para a batalha. Então pega essa visão. Primeiro, chave espiritual é aprender a discernir a realidade a partir de uma ótica celestial. Agora anota a segunda chave utilizada por Caleb. A segunda chave eu quero chamar de perseverança. Por quê? Porque Caleb ele creu e permaneceu crendo. Crer é fácil, queridos. Agora permanecer crendo durante 45 anos, esse foi exatamente a movimentação de Caleb. Isso é o tempo de quase uma vida inteira, 45 anos. E ele ficou esse tempo todo aguardando o cumprimento de uma promessa feita por Moisés. Mesmo assim, as circunstâncias acabaram não mudando o coração e nem o ânimo de Caleb. E por último, para finalizar esse vídeo, a terceira chave espiritual que Caleb exerceu na sua caminhada e na sua jornada, eu vou chamar de vigor e força, exatamente isso. Por quê? Porque é impressionante ouvir da boca de Caleb, quando ele está ali comunicando a Josué o seu pedido, ele diz que 45 anos depois da promessa liberada ao seu coração, quando ele tinha 40 anos, agora ele tinha 85, ele tinha a mesma força, ânimo e vigor para continuar edificando e conquistando. Olha que coisa impressionante. Então, geralmente, quando nós ficamos mais velhos, nós olhamos para a nossa vida e nós temos uma tendência de quê? De desistir dos nossos sonhos. Por quê? Porque dos nossos sonhos, planos e projetos. Por quê? Porque a gente olha e fala assim, poxa, eu já estou em certa idade, eu já estou velho demais para conquistar ou para edificar aquilo que eu já sonhei. Mas Caleb, nessa passagem aqui, nessa movimentação na vida dele, nos constrange com seu espírito jovem e determinado. Então, queridos, uma palavra que eu quero deixar ao teu coração é: não desista. Levante a sua cabeça e comece hoje mesmo a construir tudo aquilo que Deus te chamou para você fazer. Você vai conseguir. Tenha ânimo, seja forte e corajoso, ok? E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Foi incrível, né? Muitos princípios. Então, se você está aqui até o final é porque você gostou. Então me dá essa moral aí, curte, comenta, manda sua pergunta e segue esse canal para você receber conteúdo diário da porção da Palavra de Deus. Então, eu quero deixar para vocês a graça e a paz do Senhor Jesus e eu quero dizer para vocês que amanhã teremos muito mais. Shalom!